Olá, o nosso convidado hoje para falar sobre os 30 anos da ECO 92 é o jornalista Roberto Vilar Belmonte, que é doutor e mestre em comunicação e informação com pesquisa sobre jornalismo ambiental na Universidade do Rio Grande do Sul. É também professor de jornalismo no Centro Universitário Ritter dos Reis, a Uniriter de Porto Alegre. Como repórter, Roberto Vilar começou a cobrir as pautas ambientais em 1991, fez a cobertura da ECO 92 pela Rádio Gaúcha e teve a inspiração de criar um programa de rádio dedicado às pautas ambientais. E assim nasceu, em 1995, o Gaúcha Ecologia. Roberto Vilar também incentivou a criação de uma rede de programas ambientais de rádio e desse incentivo surgiram o Irapuru Ecologia, em Passo Fundo, São Francisco Ecologia, em Caxias do Sul, Guaíba Ecologia, em Porto Alegre e outros. Também foi integrante do núcleo dos ecojornalistas do Rio Grande do Sul e ajudou a criar a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental. Bem-vindo, Roberto, super bem-vindo. E a gente quer saber de ti as suas impressões, assim, primeiro sobre a época e depois a gente desenvolve, então, os últimos 30 anos bem rapidinho, né? Para mim é um privilégio conversar contigo, Vera. A Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi a minha primeira grande pauta. Eu recém tinha me formado no jornalismo, eu era um foca, eu tinha 23 anos, comemorei meu aniversário de 24 anos, cobrindo as negociações diplomáticas finais da Agenda 21, nos corredores do Rio Centro, e conheci no Rio de Janeiro um mundo que eu desconhecia. Quando eu terminei a minha tese de doutorado, no primeiro ano da pandemia, em 2020, na introdução da tese de doutorado, eu, inclusive, lembrei disso, porque estar lá, no Rio de Janeiro, acompanhando a mudança do mundo, né, a gente pode dizer que a Rio 92 ela estabeleceu as bases pelas quais se passou a negociar e a tratar os temas, as grandes pautas ambientais, seja na mudança do clima, biodiversidade, sustentabilidade, na economia, tudo estava ali. Acompanhar isso em duas instâncias diferentes, né? A instância diplomática, que foi a parte que eu fiquei responsável pela Rádio Gaúcha, e o Aterro do Flamengo, onde as organizações não governamentais do planeta Terra se reuniram para acompanhar e protestar e tentar pautar os debates. Ser testemunha disso foi para mim uma epifania. Essa é a palavra. Eu voltei transformado do Rio de Janeiro. Eu lembro da cobertura que a gente fez e das coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, como se fosse ontem. Ela passou a fazer parte da minha vida, assim, de tão intenso. Você imagina um jovem recém-formado, com 23 anos, caminhando num ambiente onde você vira para um lado e encontra uma entrevista coletiva de Fidel Castro. Você vira para o outro lado, tem uma entrevista coletiva de Helmut Kohl, que era o presidente, o primeiro-ministro da Alemanha. Da Alemanha, da democracia cristã na época. Anda mais um pouco, o presidente dos Estados Unidos, e líderes das principais ONGs do mundo presentes. Então, isso foi uma experiência única na minha vida, e isso acabou marcando o meu trabalho, né? Eu sempre que posso, eu dedico uma parte do meu esforço para tratar de temas ambientais nesses últimos 30 anos, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos, mas isso não sai mais de mim, isso faz parte, eu faço parte disso em função dessa cobertura da Rio 92.
E como repórter de rádio, trabalhar numa emissora de rádio, você estava aí no início, né? A minha dedicação ao rádio, hoje eu dou aula de rádio, o rádio hoje é um rádio expandido, como a gente chama, né? É um rádio que tem imagem, é um rádio... Tem vídeo. Tem vídeo, é um rádio mais massa que se faz hoje, muito mais interessante do que se fazia anteriormente. Eu, como repórter de rádio, numa redação tradicional do jornalismo, ele tem uma especificidade, assim, um repórter de rádio, ele faz tudo, ele é tipo um carregador de piano ali, né? Porque a equipe é menor, diferente de um jornal. No rádio a gente precisa cobrir o buraco de rua e a conferência da ONU. E como repórter de rádio, eu além de cobrir a Rio 92, eu fui escalado para abrir a cobertura. Então eu fui para o Rio de Janeiro sozinho, uma semana antes, para cobrir os eventos que antecediam a Rio 92. Os eventos empresariais, os eventos dos movimentos indígenas, os eventos da sociedade civil, os eventos do governo federal, era o governo Collor na época. Eu nunca esqueço que foi na Rio 92 que foi lançado uma coisa que a geração de hoje nem sabe que existiu, o cartão telefônico de orelhão foi lançado na Rio 92. Antes era a fichinha telefônica, o governo lançou com pompa e circunstância naquela época no Rio de Janeiro. A telefonia celular nasceu naquela época, né? Foi a minha primeira transmissão com um aparelho celular, era um Motorola com uma gigante, com uma antena que a gente puxava, e uma bateria que acabava depois de um boletim de 10 minutos, a gente tinha que trocar a bateria, eu tinha que trabalhar com colete fotográfico, de fotógrafo, cheio de bateria nos bolsos naquela época, porque não durava as baterias. E essa experiência, profissionalmente, assim, foi algo indescritível, velho, assim, de chegar antes, né, de poder, depois, durante a conferência, o Rio de Janeiro foi transformado naquela época. A segurança da ONU é uma segurança muito rígida, né? Eles fazem uma espécie de limpeza social nas cidades onde existem essas conferências. Depois eu vi acontecer a mesma coisa em Istambul. Eu cobri, um pouco depois, eu cobri uma conferência da ONU sobre habitação em Istambul, e lá aconteceu a mesma coisa. Então, exemplo, tira moradores de rua das ruas. Na praia de Copacabana, eu me lembro, assim, tinham tirado as prostitutas e travestis, tinham expurgado, né? Os jornais denunciaram isso na época. Assim, isso o Rio de Janeiro tinha o exército em cima dos morros, tinha uma via, para você ter uma ideia, eles fizeram uma via expressa que ligava as praias da Zona Sul, ali de Copacabana, onde ficava o meu hotel, até o Rio Centro, que fica na Barra, e para os ônibus das delegações poderem passar. Então eu pegava eu saía às 6 da manhã do hotel, pegava esse ônibus e ia direto para Barra numa via expressa, assim, apenas com crachá da Rio 92. O Rio foi mobilizado para essa conferência, né? E obviamente o contexto nacional era o início já das denúncias contra o Collor de Mello, que meses depois acabou no impeachment do presidente da República, né? Inclusive, essa é uma das causas que se cita depois que houve um apagão verde, né? A gente sai de uma cobertura gigantesca da Rio 92, né? O ano que antecedeu a Rio 92, você deve lembrar disso, talvez tenha sido o ano em que mais se falou de meio ambiente no país, em função dos eventos, das preparações. Os jornalistas começaram a fazer cursos aconteceram no país vários encontros preparatórios para a gente entender o que era a mudança do clima. Em 1992, a gente não tinha o conhecimento que se tem hoje dos relatórios do IPCC, da situação, que não era tudo novo para a gente, né? Nem acesso a tanta informação, né? Nem o acesso livre como se tem hoje através da internet. Mas isso é uma coisa interessante, porque já os movimentos sociais, eles já estavam na internet, isso poucas pessoas sabem, né? A internet comercial no país, ela começou em 1995, quando começaram os provedores, para as pessoas que não eram ligadas às universidades. Mas as ONGs brasileiras, em função do trabalho do IBASE no Rio de Janeiro,
que era uma ONG que existe até hoje, os movimentos sociais tinham um acesso, através do IBASE, à internet, por um sistema chamado Alternex. E lá na Rio 92, na sala onde as lideranças das ONGs se reuniam para acompanhar as negociações, todas essas lideranças do mundo inteiro estavam conectados à internet já na Rio 92. E, claro que era uma internet completamente diferente, era por texto, eram outras plataformas, a gente precisava saber um pouco de programação para trabalhar, não era como é hoje, obviamente. Mas isso foi uma coisa muito importante, assim, inclusive para a articulação do jornalismo ambiental no país, sabe? Porque nós, jornalistas especializados no meio ambiente, em função da mobilização das ONGs, chegamos mais cedo na internet, né? E aqui no Rio Grande do Sul, eu posso citar o nome do hoje professor e pesquisador Gustavo Tornquist, que era consultor técnico da Agapan. A Agapan é a principal entidade ambientalista aqui do Rio Grande do Sul. O Gustavo Tornquist, como tinha estudado fora, né, ele tinha voltado de um estudo na Universidade do Texas, ele já estava ligado nessas questões e ajudou os jornalistas, e aí eu estou falando de mim, eu estou falando do João Batista Santa Fé Aguiar, que comigo criou a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, que nasceu como uma rede de e-mails, né? Hoje é uma entidade que promove congressos, enfim, mas o início foi nessas conferências eletrônicas do Alternex, que nós chegamos antes com o apoio de pessoas como Gustavo Tornquist, da Agapan, que já conhecia isso porque tinha estudado no exterior. Essa articulação, Vera, já estava presente na Rio 92, sabe? Isso foi muito importante também. De certa maneira, a gente também, lá na conferência, viu o nascimento da internet brasileira, né? E a mobilização Isso me impactou demais, por isso que o meu programa, que eu crio depois, quando eu crio Gaúcha Ecologia, em 1995, influenciado, sim, pela cobertura da Rio 92, né? Influenciado por tudo aquilo que eu tinha visto lá. Quando o programa começa, ele já começa com uma versão do que hoje a gente chamaria de newsletter. Hoje é muito comum, né? Tudo que é jornal tem newsletter, manda por e-mail para as pessoas. Eu fazia a newsletter do programa de rádio, e aí tanto que eu brincava, né? O meu programa de rádio era o programa de rádio mais lido do Brasil. Porque eu fazia, eu transcrevia, na verdade. O que eu fazia? Eu transcrevia o roteiro e disponibilizava nas redes sociais, nas conferências eletrônicas do Alternex na época, que eram as nossas redes sociais, né? O Milanês também, que estará presente com vocês, participou disso. O Milanês acompanhou isso, participava das conferências também, né? Então, essa cobertura da Rio 92 não foi só uma cobertura diplomática, não foi só uma cobertura de meio ambiente. Ela de certa maneira, foi um ensaio de muitas coisas que aconteceriam depois. E é importante lembrar também, né, que em 92 a gente está apenas 7 anos depois, né, 7 anos depois do fim da ditadura militar, né? Então, assim, é um Brasil também que está se reinventando naquela época, né? Então, assim, muitas promessas, muitos sonhos, muitas articulações estavam sendo feitas, né? Iniciava aqui na cidade, em Porto Alegre, onde eu vivo e onde eu trabalho, né? Iniciava-se nessa época o ciclo de gestões da Prefeitura dos Trabalhadores na cidade de Porto Alegre, que mudou Porto Alegre nos anos 90, né? Mudou e chegou a culminar depois com o governo estadual, com 3 edições históricas do Fórum Social Mundial, né? Mas eu queria, Vera, eu queria voltar a um ponto que eu comentava antes. A gente vem discutindo muito isso no nosso grupo de pesquisa. Eu mencionei que no ano anterior da Rio 92,
talvez tenha sido o período em que o jornalismo tradicional brasileiro mais falou de meio ambiente, pautado pela conferência, né? E jornais alternativos foram criados, revistas, a própria Eco 21, lá do Rio de Janeiro, da Lúcia Scheib, que talvez seja atualmente a publicação mais longeva do jornalismo ambiental brasileiro. Ela nasceu influenciada nessa época também, né? Então, essa mobilização, que depois ela tem uma queda em função do impeachment do Collor, né? Então, poucas pessoas... que tu trouxesse um pouco sobre esse apagão que se deu depois, que você citou antes, né? Esse apagão da cobertura em função do impeachment do Collor, né? Ele é um apagão porque assim teve uma superexposição, mas algumas coisas continuaram acontecendo, né? Foi um apagão parcial, na verdade, que, por exemplo, a Gazeta Mercantil, né, pelo trabalho da Regina Scharf, continuou com a editoria de meio ambiente, e a Gazeta Mercantil, naquela época, era o que o Valor Econômico é hoje, ou seja, o principal jornal de economia, era o jornal da elite econômica, era o jornal de referência da economia brasileira. A Gazeta, naquela época, neste apagão, manteve a editoria de meio ambiente, né? O Repórter Eco da TV Cultura se manteve, né? A Globo continuou com cobertura especializada. Na Gaúcha, aqui, na imprensa local, a gente continuou cobrindo também, mesmo sem programa, mas fazendo matérias. A Agência Estado, isso é muito importante para a história do jornalismo ambiental brasileiro. A Agência Estado, né, por meio do trabalho da Liana John, que faleceu recentemente, depois da Maura Campanile, fez um trabalho, digamos assim, de difusão de pautas ambientais neste país como jamais ninguém fez. Porque a Agência Estado, na época, ela atingia os jornais do interior do Brasil inteiro, com pautas produzidas por gente especializada do meio ambiente, né? E a Agência Estado, nesses anos 90, do apagão, ela conseguia produzir pautas nacionais, mobilizando os seus repórteres em vários estados. Então, sim, houve um apagão no sentido de que, né, todo mundo falava de meio ambiente, daqui a pouco todo mundo passa a falar do Collor. Mas aqueles jornalistas especializados que começaram a se reunir e se organizar no país a partir dos eventos preparatórios à Rio 92, e eu acho que um evento super importante que eu não participei, mas o Juarez Tosi, que foi um dos criadores do Núcleo de Ecojornalistas, participou. Foi um evento realizado pela Federação Nacional de Jornalistas, em Brasília, FENAGE, em 1989. Esse talvez tenha sido o evento mais importante, né? A partir deste evento, núcleos de ecojornalistas começaram a ser criados no país, né? A partir deste evento, jornalistas de referência no país começaram a falar mais de meio ambiente. E nesse evento tinha Randall Marques, que foi talvez o repórter mais combativo aí do Jornal da Tarde, da agência do Estadão, né, nos anos 70, nos anos 80. Tinha Fernando Gabeira, que tinha voltado para o Brasil e na época não falava em ecojornalismo, ele falava em jornalismo ecológico, né? Ele se colocava como jornalista ecológico e dizia já em 89, o Fernando Gabeira, os problemas ambientais no Brasil, todos nós já estão mapeados, nós já conhecemos, nós temos que começar a trabalhar agora as soluções desses problemas. Isso em 1989, o Gabeira falava nesse evento isso. Então, esse apagão, ele aconteceu, obviamente, mas as pessoas continuaram trabalhando, nós continuamos, e a SOS Mata Atlântica, é importante dizer isso, assim, a SOS Mata Atlântica e a Fundação Konrad Adenauer, é da Democracia Cristã da Alemanha, né, do Helmut Kohl, que estava lá na Rio 92, então é um partido de centro-direita que governava a Alemanha na época. Eles investiram, Vera, muito dinheiro no Brasil para organizar capacitação de jornalistas. Então, eu participei de 2 ou 3 eventos, né? Eles fizeram muitos outros, mas só eu participei de 2 ou 3 em vários lugares do país
justamente nessa época, pós-Rio 92, do apagão, onde nós nos encontrávamos, nós debatíamos, nós discutíamos pautas, nós conhecíamos experiências de outros estados, nós nos conhecíamos, né? Isso tudo foi fundamental para depois nascer a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, porque a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, ela nasceu neste apagão, né? Mas ela nasce organizada por pessoas que se conheciam presencialmente, que se encontravam nas pautas, nos eventos, que já tinham contato, e que, pasmem, tinham e-mail, porque nos anos 90 eram raros os jornalistas que sabiam que era e-mail. Parece piada isso que eu estou contando hoje, mas era assim, né? A nossa grande dificuldade para expandir a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental é que os jornalistas não usavam e-mail, né? Não sabiam o que era esse troço, né? Roberto, Bárbara, esse teu relato, eu só queria abrir um parêntese aqui para a gente registrar aí a criação do núcleo dos ecojornalistas no ano de 1990. Você citou o Juarez Tosi, que participou dessa conferência da FENAG, né, em 1989. Então, em 1990, surge o núcleo dos ecojornalistas, depois surgiram outros, mas não foram tão longevos como é ainda hoje o núcleo dos ecojornalistas, em 2022, ainda sobrevivendo resistência, né? Somos Resistência, que é o núcleo dos ecojornalistas que criou a Ecoagência. Aliás, depois a gente tem que chegar lá, porque você teve um papel super importante na criação da Ecoagência também. Então, voltando ali, falava sobre a criação da Rede Brasileira de Jornalistas Ambientais. Que ano foi isso? Na verdade, não tem um ano exato, né? Assim, oficialmente é 1998, mas nós já começamos a fazer ensaios nas conferências do Alternex desde 1995. Alternex do IBASE. Alternex do IBASE foi a internet dos movimentos sociais brasileiros. Né? Foi a internet dos movimentos sociais brasileiros. Aquela cobertura gigante que foi feita um ano antes, em função, obviamente, da realização da conferência no Brasil, ela teve, do meu ponto de vista e de outros, um similar com o que aconteceu na pandemia, a partir, na verdade, do primeiro ano do mandato do atual presidente da República, que vem desenvolvendo uma cobertura, uma política de desmonte ambiental, né? Vem executando, né, com muita capacidade, né, de destruição, né? Ele assumiu, ele prometeu na campanha, né, e está cumprindo o que prometeu na campanha, destruir a política ambiental brasileira. Né? Em função disso, eu acho que houve uma mobilização, né? Eu acho que a imprensa não especializada, né, o jornalismo não especializado, o jornalismo de hard news, de economia e política, principalmente, né, que é onde as pautas ambientais sempre têm dificuldade de entrar, eles acordaram para a questão ambiental brasileira. Então, o atual governo federal é um governo de tragédia, é um governo denunciado na ONU, é um governo como jamais se imaginou que pudesse acontecer no Brasil, mas, ao mesmo tempo, em função das suas tragédias, desperta novamente a pauta ambiental em rede nacional. Né? Então, hoje, dificilmente você vai encontrar algum veículo jornalístico no país, seja médio, pequeno, médio ou grande, que não fale de meio ambiente. Né? Uns de uma maneira com mais fundamento, outros menos, mas o que eu quero dizer é que, assim como a Conferência das Nações Unidas, a realização da Conferência das Nações Unidas no Brasil, que não foi obra do Collor, o Collor executou, foi obra do governo Sarney, né? Trazer a conferência. Assim como a Rio 92, ou a Eco 92, pautou a imprensa brasileira, este governo da destruição também fez o mesmo. Né? De certa maneira, acorda o jornalismo convencional, digamos assim, para a necessidade de olhar a pauta ambiental, como se nós estivéssemos numa letargia, né? Esse negócio de Amazônia, esse negócio de índio, essas pautas aí de mudança do clima, isso não vai acontecer, essas coisas não existem e tal, né? Daqui a pouco as pessoas começam a se dar conta que é mais sério do que imaginavam. Então, eu acho que nós vivemos 30 anos depois da Rio 92
um olhar atento para questões ambientais muito parecido. É óbvio que na Rio 92 teve problema, não podemos dizer, né, Vera, que o jornalismo ambiental não tem porque é humano e as pessoas, é a correria, quem já trabalhou em redação sabe, fazer jornalismo é confuso, né? A gente tem que trabalhar com várias pautas ao mesmo tempo, nem sempre a gente tem o tempo de fazer o que a gente gostaria, mas a gente tem que publicar o possível, né? E nas redações tradicionais ainda tem conflito com anunciante, é preciso dizer isso, sim, há conflito com anunciantes, né? Os jornais convencionais, eles são empresas, eles visam o lucro, eles querem atender a dois clientes que às vezes têm interesses completamente diferentes, né? O público leitor e os seus anunciantes, nem sempre os interesses do leitor com do anunciante é o mesmo, né? Às vezes são completamente opostos, né? E o jornalismo, historicamente, né? O jornalismo dentro do capitalismo, historicamente, lida com esse paradoxo, com essa contradição, e isso, o jornalismo ambiental não é uma bolha fora disso, o jornalismo ambiental está dentro desse contexto. Então, obviamente, teve problemas, teve um monte de problema, mas também teve um monte de coisas muito importantes, um monte de cobertura legal, um monte de experiências massa que aconteceram, né, em função da Rio 92, como está acontecendo agora no governo desse cidadão que está com seus filhos governando o Brasil para suas milícias, né? Essa cobertura que é feita dessa gente que está lá em Brasília tem problemas, mas também está sendo feita de uma maneira muito bem feita por um grupo de repórteres que acabou se especializando em jornalismo guiado por dados, né? Utilizando técnicas de investigação que não existiam 30 anos atrás, né? 30 anos atrás não se tinha o know-how e as ferramentas que nós temos hoje para praticar o jornalismo investigativo. Não é possível comparar a técnica do jornalismo contemporâneo com a técnica do jornalismo. São coisas diferentes, são mundos diferentes, são jornalismos diferentes, né? Então, a gente tem uma crise gigante no jornalismo mundial e nacional, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos agora, em 2022, num mundo em que nunca se teve tantas condições de apurar a informação e de transmitir essa informação e de dialogar com o nosso público. Nunca tivemos condições de fazer isso como a de hoje. Claro que, como todo mundo publica, não é só jornalista que tem essa condição, nunca também foi tão difícil viver da informação, né? Nunca foi tão difícil separar o joio do trigo, porque hoje a gente vive num mundo de joio, né? Com pouco trigo e muito joio, né? E está muito difícil fazer isso, né? Aquelas pessoas que conseguem fazer isso se destacam, né? Se destacam na floresta, né? Então, eu só queria daí comparar isso e na provocação que tu me fizeste antes dessa conversa, né? Tu me provocaste assim, o que faltou nesses 30 anos aí. Eu acho que eu tinha algumas questões para dizer aí sobre o que o jornalismo deveria ter feito melhor nesses 30 anos e não fez. E aí, se tu permitires, eu queria começar a tratar desse tema, Vera. Vamos lá, só que depois a gente vai ter que abrir um outro parêntese para contar aquele momento de criação da Ecoagência, que foi o momento do Fórum Social Mundial, porque foi um momento também de muita renovação dentro do jornalismo ambiental e de muita expansão da informação. Sim, vamos começar por aí, que eu já pego o gancho. Em 2002, eu quero fazer uma introdução só, Roberto, vamos né? Lá. Dessa forma, eu sei que tu não vai fazer, mas é porque o mérito é teu, né? Dentro disso. Em 2002, às vésperas do segundo Fórum Social Mundial em Porto Alegre, Roberto Vilar Belmonte propõe um esverdeamento do Fórum Social, uma vez que os temas sociais estavam sendo muito bem tratados, mas os temas ambientais muito pouco tratados. E aí você propôs e organizou, com apoio do Núcleo Zé de Jornalistas, muita gente se envolveu nisso, né? A criação de uma semana antes do Fórum Social para tratar de questões ambientais. Então, aquele Fórum Social, para além da pauta social, teve um antecedente ali de Fórum Ambiental. E aí, daí o que aconteceu foi uma cobertura pífia da mídia,
Então, não contente com isso, Roberto Vilar propõe, em 2013, a criação de uma agência de notícias. Essa é a minha introdução, agora dá a tua versão. Eu acho que tem uma questão que potencializou, porque, ao mesmo tempo, nesses 3 fóruns sociais, nós assistimos em Porto Alegre o casamento, que, obviamente, do jeito que tu fala, parece que fui eu que fiz isso, não foram os movimentos sociais que fizeram. O meu papel foi perceber que isso estava acontecendo e que isso precisava ser registrado de uma maneira mais efetiva. E os movimentos sociais no Fórum Social Mundial casaram a pauta pela primeira vez. O socioambiental se encontrou, né? E a gente via isso muito nas passeatas em Porto Alegre, né? Nos 3 primeiros fóruns, assim, né? Tanto é que no conselho gestor, não me lembro como é que chamava, o Conselho Internacional que pensava o fórum, tinha já ambientalistas lá, né? Tinha o Marcelo Furtado como representante da Greenpeace Internacional, tinha várias entidades. A própria Via Campesina começa a puxar a pauta ambiental nos fóruns sociais mundiais de Porto Alegre. Então, esse casamento das lutas, né, que hoje se fala num casamento mais amplo ainda, né, com as lutas identitárias também, que não se discutia tanto na época, né, não tinha tantos, né, eram movimentos mais pautados por movimentos de trabalhadores na época. Claro que a luta identitária já estava presente, mas não com a força de hoje, não com a força que tem hoje. Mas, de qualquer maneira, esse processo começou e junto a isso, Vera, acho que uma coisa super importante foi aquilo que nós chamamos de maneira, como é que eu vou dizer assim, como uma brincadeira, de conspiração Capra, né? Nós conseguimos trazer ao Fórum Social Mundial, com uma mobilização nossa, né, de cidadãos interessados, nós conseguimos trazer o Fritjof Capra para dentro do Fórum Social Mundial. E não só para dentro do Fórum Social Mundial, como com eventos na juventude, com eventos junto aos empresários, com eventos junto às lideranças da educação, ou seja, um Fritjof Capra que é uma fonte inspiradora para nós, né, dialogando com essas lideranças, né? Então, assim, a vinda do Capra, na verdade, eu disse assim, gente, a gente precisa, eu só de lembrar do evento que nós organizamos com ele no Araújo Viana, eu já me arrepio, né? Assim, a gente precisa cobrir isso, né? Porque a gente precisa cobrir do nosso jeito. Então, eu acho que a vinda do Capra, essa conspiração Capra foi, né, o pano de fundo é a aproximação do movimento social e ambiental, né? Esse socioambiental pela primeira vez junto, assim, de fato lutando por um outro mundo possível, né? O socioambiental se encontra no Fórum Social Mundial de Porto Alegre para lutar por um outro mundo possível, né? Eu acho que é isso que nós vivemos no início do século. E aí, neste contexto, né? Neste contexto de um governo de esquerda no Estado, de um governo de esquerda iniciando, né, um sonho nacional, né, era o início do governo. O Lula, quando ganhou, o Lula, assim que ganha, ele vem ao Fórum Social Mundial, ele faz uma palestra a céu aberto em Porto Alegre e embarca para Davos, né, e já é criticado também, como assim o senhor vai para Davos e tal, né? Então, começou ali, era um momento de esperança da esquerda brasileira e mundial, né? E aí a vinda do Capra foi, assim, eu acho que o grande catalisador da criação da Ecoagência de Notícias Ambientais, né, como um coletivo, que nasce como... Era um coletivo voluntário de cobertura do Fórum Social Mundial, que seguiu, né? O troço funcionou tão bacana, né? Era um momento no mundo da comunicação que coletivos alternativos estavam se formando. O Fórum Social Mundial ajudou a formar, né, esses coletivos, e ali, Vera, e aí começa a expansão da internet, de acesso à internet no país. Ali começa, no Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, a gente começa a ver nascer um novo ecossistema midiático brasileiro, e mundial também, mas vamos falar aqui do Brasil, né? Então, isso começa a se ensaiar. A gente pode dizer que isso tem um marco, para mim, o marco é a criação da Envolverde, do Adalberto Marcondes, em 1998, em São Paulo, o primeiro site especializado na cobertura ambiental, na pauta ambiental,
né, e já fazendo um mix de consultoria, né, porque esses empreendimentos eles não conseguem viver apenas da cobertura, eles fazem eventos, eles fazem consultoria, eles precisam criar alternativas de renda para conseguir viver disso, né? É diferente de um trabalho voluntário. O trabalho, quando eu falo esse ecossistema midiático que hoje existe, né, são pessoas que vivem disso, né? Vivem da informação que publicam, né? Então, isso começa a se formar ali, e a partir de 2010, né, inclusive eu tenho quase um capítulo da minha tese de doutorado só sobre isso. A partir de 2010, né, nasce um novo ecossistema, né, por uma série de fatores, assim, mas, de novo, 30 anos depois da Rio 92, não é possível comparar a cobertura de meio ambiente que é feita no Brasil hoje com a que se fazia lá naquela época. Por quê? Porque a de hoje é muito melhor. A gente tem muito mais jornalistas especializados, a gente tem muito mais... a pauta ambiental está muito mais presente em todo tipo de veículo e a gente tem um ecossistema midiático que cobre meio ambiente como nunca houve. E eu vou citar aqui 2 exemplos. A Amazônia Real. A Amazônia Real é um site que cobre localmente as questões amazônicas por gente com muita experiência. Isso nunca aconteceu. O Info Amazônia, criado pelo Gustavo Faleiros, desenvolveu uma técnica nova de jornalismo de dados chamado geojornalismo, cobrindo com mapas em camadas a floresta amazônica. Esse método de cobertura desenvolvido pelo Gustavo Faleiros, que começou a trabalhar neste século dentro do site O Eco, que é outra coisa espetacular que nasceu no país, né? Esse site especializado para falar em nome de bichos e plantas e das pessoas que os defendem. Isso está lá na missão do site O Eco. Isso nunca houve. Isso nunca aconteceu no país. E essa galera está aí vivendo disso, né? O Gustavo Faleiros virou uma referência no mundo sobre o que ele faz. O trabalho do Gustavo Faleiros vem sendo copiado em outros lugares, né? O Gustavo virou referência em técnica de jornalismo de dados aplicado ao jornalismo ambiental. Então, nós temos no Brasil problemas gravíssimos de meio ambiente, nós temos o país da mega biodiversidade, né? Nós temos a maior mega diversidade do planeta, nós temos também os maiores mega problemas ambientais do planeta, mas nasce... Obviamente que não o suficiente, né? Os problemas são maiores do que a gente dá conta, mas nasce aqui um jornalismo ambiental especializado como nunca houve. Então, nós temos hoje, sim, nós erramos muito, talvez o principal erro do meu ponto de vista, nesses 30 anos, é que a imprensa tradicional, o jornalismo convencional, não conseguiu ainda achar uma fórmula de fazer o jornalismo ambiental livre da pressão dos seus anunciantes. Então, hoje a gente vê grandes movimentos, né? O Globo tem lá um movimento lá, Um Só Planeta, patrocinado, né? O Jornal O Público, lá em Portugal, lançou algo parecido agora, né? O Estadão tem lá o seu Blue Studio fazendo seu jornalismo de marca, digamos assim, cobrindo coisas especializadas. Só que sempre atrelado a anunciantes, sempre atrelado a essa ideia de uma economia verde, sempre atrelado à ideia de que é preciso reformar o capitalismo. E quando se faz isso, não se abre espaço para as outras vozes do debate. Por exemplo, os movimentos anticapitalistas, os movimentos camponeses, os movimentos anarquistas, que são vozes muito importantes nesse debate ambiental desde o final do século passado. E que movimentos indígenas, inclua-se os movimentos indígenas. Os movimentos indígenas, exatamente, que são aquelas pessoas que já estavam se articulando no Fórum Social Mundial, que são atores importantes nesse debate desse outro mundo possível, que são atores fundamentais nesse debate de um planeta mais quente, da mudança do clima, do antropoceno, da emergência climática, e que não tem voz. Hoje, para ter voz, você precisa pagar. Eu acho que esse é o grande problema. E aí é uma questão do capitalismo isso, né? E aí eu acho que talvez esse ecossistema alternativo, ao propor esse jornalismo por assinatura, né? Um jornalismo por assinantes bancam e talvez doações e essas outras maneiras de pagar,
resolveram melhor, né, o modelo de negócio do que o jornalismo tradicional, do jornalismo convencional. E aí o que acontece? Hoje, esses veículos que estão nesse novo ecossistema midiático, eu citei dois, a Amazônia Real e o Info Amazônia, tem o Eco, né, que é fundamental, eles fazem um jornalismo ambiental incomparavelmente superior ao que o jornalismo convencional vem fazendo no país, porque eles têm mais condições de fazer isso. Por incrível que pareça, é mais sofrido, mas eles fazem um trabalho muito melhor hoje, né? Então, eu acho que... E por que eu acho isso um problema? Apesar de todo esse esforço da aula de jornalismo e da importância desse trabalho, desses pequenos empreendimentos, empreendimentos, não gosto de chamar alternativo, assim, mas essas novas configurações da profissão, né? Porque são, de novo, eu vou dizer, né? São pessoas que vivem disso, né? Pagam suas contas com as informações que publicam, né? É diferente de nós fazermos voluntariado, que é importante, é super importante também, mas eu estou pensando aqui o jornalismo como profissão, né? Ou seja, aquela profissão que paga minhas contas, é disso que eu estou falando, né? Então, essa articulação que é super importante, nunca existiu, fazem um trabalho espetacular, são referência no mundo, tem um impacto muito menor na sociedade, né? Nós ainda precisamos, a gente vive um momento de encontro de uma sociedade de massa com uma cibercultura, né? Uma sociedade digital, ao mesmo tempo. E nesse encontro, a gente ainda precisa da Globo. A gente ainda precisa da Globo mobilizando. As pessoas não têm ideia, mas no Brasil, 70% só dos brasileiros, um pouquinho mais, tem acesso à internet. E desses 70%, a grande maioria é acesso pelo celular. Nesses planos que você paga ali, o pré-pago, e aí tem acesso ao WhatsApp, Facebook e Instagram. E para boa parte dos brasileiros, internet é Facebook, Instagram e WhatsApp. A internet não é isso. Isso é um pedacinho bem pequenininho da internet. Então, assim, a gente não tem acesso ainda, um acesso... o senso comum está todo mundo na internet. Não, só um pouquinho, não é bem assim o negócio. Né? Então, por que eu estou falando isso? A gente ainda precisa da televisão, a gente precisa das grandes emissoras de rádio, a gente ainda precisa das grandes redes de comunicação para mobilizar o país, para mudar o país. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o governo desses milicianos aí, eles serviram um pouco pelo menos para acordar, sabe? Para se dar conta, opa, só um pouquinho, né? A gente está esquecendo uma pauta bem importante aqui, né? E é importante para o país. Né? Eu acho que é nesse sentido. Então, eu te diria, Vera, assim, que a lição de casa que ainda não foi feita é do jornalismo tradicional, que eu chamar o convencional, dessas grandes empresas de comunicação que ainda não conseguiram uma fórmula para fazer um jornalismo ambiental independente dos poluidores. Esse é o ponto que tem que ser dito. Independente do... Por quê? Porque os poluidores são os grandes anunciantes. São os grandes anunciantes, Roberto. E aí você tem uma margem, até ali pode ir. Por isso que o The Intercept faz um trabalho massa, por isso que a Pública faz um trabalho massa, por isso que o Repórter Brasil faz um trabalho massa, porque eles vivem de outras fontes de renda, eles não vivem de poluidores. Né? E a imprensa tradicional, o jornalismo convencional, digamos assim, as grandes empresas de comunicação no país, vivem de poluidores. Vivem de anúncio de grandes bancos que financiam poluição. Vivem da Petrobras, vivem com o dinheiro do governo federal. E aí... Isso não foi resolvido, tá? A gente passou... E uma outra coisa, eu preciso dizer também, que aconteceu junto com o Fórum Social Mundial, o início do governo Lula. O início do governo Lula, a ministra do Meio Ambiente, durante 5 anos, foi a Marina Silva. Na época em que a Marina Silva esteve à frente do Ministério do Meio Ambiente, e alguns gaúchos trabalharam com ela, como o Cláudio Langoni, que foi secretário do Meio Ambiente aqui no Rio Grande do Sul, assumiu um cargo importante lá no governo Lula. Nessa época, iniciou-se um diálogo com os jornalistas especializados em meio ambiente no Brasil, né, de se criar um fundo público de financiamento de pequenos e médios empreendimentos que cobrissem isso, com fiscalização, discussão com a sociedade civil organizada. Né? Ou seja, já que na teoria nós somos considerados educadores ambientais informais, os fundos que financiam a educação ambiental no Brasil,
também falharam, e é uma falha da sociedade brasileira, de não conseguir discutir um jornalismo ambiental público. E por que não se conseguiu? Porque todos os setores queriam a mesma coisa. E aí ninguém conseguiu. Né? Ninguém conseguiu. Todo mundo queria isso, porque o Brasil está muito atrasado com a discussão de um jornalismo público, de um sistema de comunicação público, né? Assim como existe na Europa, como existe até nos Estados Unidos, uma legislação muito mais avançada do que no Brasil. Né? Muito mais avançada que no Brasil. Nós não conseguimos, a gente não teve ainda maturidade política para alcançar uma discussão, um consenso, para construir um consenso no Brasil da importância do jornalismo para a construção de um Brasil, de uma nação brasileira. Jornalismo público, né? Jornalismo público, independente disso. Exatamente. E isso se reflete no jornalismo ambiental. Nós iniciamos essa conversa, né? Teve um movimento na gestão da Marina Silva que não foi para frente. E isso é uma falha nossa, dos jornalistas ambientais, é uma falha das ONGs, é uma falha dos pesquisadores interessados, é uma falha da sociedade civil organizada que pensa as questões ambientais no país. É preciso, e isso não mudou, é preciso uma política pública que garanta o trabalho independente destes jornalistas dialogando com a sociedade civil organizada. Em resumo, foi o que eu fiz, que tu citaste no início aqui, com aquela rede de rádios. O que eu fiz com a rede de rádios lá, bancada pelo Proguaíba? Eu aproximei jornalistas especializados com a sociedade civil que pensa a questão ambiental, com as ONGs. A gente tinha só uma contrapartida. A sua pauta precisa ser discutida com quem discute meio ambiente na sua cidade. Ponto. Isso é óbvio. É uma coisa tão óbvia que parece bobo falar isso, mas não é isso que é feito. Né? Não é isso que é feito porque não existe política pública. E por que não existe política pública? Porque não se criou um consenso no país da importância do jornalismo para a construção de uma nação brasileira. Isso, para mim, são as duas grandes falhas, tá, Vera? É sensacional tu trazer isso aqui, e eu queria te fazer, então, assim, uma última pergunta aqui para as tuas considerações. A gente vem percebendo, assim, com esse projeto neoliberal do capitalismo que está se implantando, se alastrando pelo mundo, que o próprio jornalismo virou, mais que tudo, uma mercadoria, né? Não estamos falando... O jornalismo sempre foi uma mercadoria. Há 200 anos, o jornalismo no capitalismo sempre foi uma mercadoria. Ok, então, assim, mas a gente percebia dentro das redações, assim, uma certa, vamos dizer, resistência, assim, né? Um contraponto que quase não se percebe mais, quando tu diz, assim, que os grandes veículos hoje, eles estão a serviço, né, de quem paga. A gente continua percebendo isso dentro do jornalismo de uma forma até mais acirrada, né? Como é que tu vê a solução disso? Tu é professor de uma universidade, tu está ensinando alunos, a gente sabe que começar do zero, como você trouxe esses outros exemplos aí, a própria Pública, Intercept, o Repórter Eco, esse povo todo, isso leva um tempo, as pessoas precisam reconstruir. Como é que tu vê o caminho para isso tudo? Nós debatemos esse tema muito no grupo de pesquisa jornalismo ambiental que a professora Ilza Girardi criou na URGS e que eu tive a oportunidade tenho a oportunidade de fazer parte, foi onde eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, junto com o grupo. A gente tem construído um consenso aí nos nossos debates e eu sou defensor da ideia de que não é possível mais a gente ter editorias de meio ambiente nos veículos tradicionais. É preciso que todos os jornalistas, é por isso que eu acho interessante o que está acontecendo agora durante este governo da destruição, é preciso que todos os jornalistas de todas as editorias, da polícia, da cultura, da economia, da política, do internacional, todas, inclusive do futebol, do esporte, né? É preciso que todos sejam capazes de produzir pautas com relevância sobre temas ambientais. É preciso que todos os jornalistas eles consigam perceber nas pautas que também existe uma questão ambiental ali envolvida, socioambiental. Por quê? Porque nós vivemos no país mais mega diverso do planeta. Isso é uma questão brasileira, é do Brasil que isso ocorra.
Talvez isso não seja em outros países, mas isso é nosso, isso é da natureza do jornalismo praticado, qualquer jornalismo praticado no país com a maior mega diversidade do planeta Terra. Isso é inevitável. Então, enquanto essa construção precisa ser feita em todas as escolas de jornalismo e em todas as redações. E sinto muito dizer, isso só acontecerá com política pública, não com boa vontade, com voluntariado. É preciso política pública para fazer isso, em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Se não tiver política pública para fazer isso, nós não conseguiremos. Não vai adiantar a boa vontade do professor Roberto, não vai adiantar a boa vontade da Vera, do Marcelo Leite na Folha, do Gustavo Faleiros. Se não tiver política pública, nós não conseguiremos fazer esse jornalismo independente que o Brasil mega diverso necessita. Nós assistiremos, continuaremos assistindo à destruição do nosso país, que não começou nesse governo, tá? Não, a destruição do nosso Brasil não começou nesse governo. Vem de muito tempo. Vem de muito tempo. Né? E nós vamos continuar assistindo à destruição. A gente continuar fazendo uma matéria legal aqui, uma matéria importante ali, uma matéria premiada ali, mas se nós olharmos a taxa de destruição da Amazônia, só para pegar o principal bioma, que tem mais relevância na regulagem do clima do planeta e do Brasil, do Centro-Sul, do agronegócio, da produção de alimentos no país, né? Só para ficar na Amazônia, se nós formos olhar nos últimos 30 anos, estamos falando da Rio 92, né? Nos últimos 40 anos, porque os anos 80 foram chamados de a década da destruição da Amazônia, os anos 80. Então, assim, nos últimos 40 anos, o que acontece? A destruição avança em nível galopante. O que acontece é que, às vezes, se reduz um pouco, aí depois volta a subir, aí no governo lá, na gestão da Marina, baixou bastante, mas ainda se destrói. Tanto que hoje já tem mais de 20% da floresta destruída. Né? Há pouco tempo era 5%. Né? Agora já são 20%, e daqui a pouco já serão 30%. E já estamos, já passamos aí do momento em que daqui a pouco os cientistas vão dizer assim, chegamos no que eles chamam de tipping point, não volta mais, daqui não volta mais, agora daqui a floresta vai degringolar, vai desculhambar tudo e não vai se recuperar mais e acabou. Né? Nós estamos, segundo os cientistas, muito perto de que isso ocorra. Né? E sem política pública, nós não avançaremos. E política pública se faz com o governo, né? Com o governo, estamos num ano eleitoral, com o governo que acha que isso é importante, né? Não com gente da destruição. Gente da destruição do curto prazo, eu chamo esse governo, eles são os destruidores do curto prazo, eles estão pensando em aquele pensamento agronegócio, assim, sabe? Azar, vamos fazer nessa safra, que depois a gente vê o que dá. É o governo do depois a gente vê o que dá. Azar, né? Isso aí, bota abaixo, depois a gente vê. É isso que eles estão fazendo. Se continuar com essa lógica que não foi inaugurada por essa gente que está em Brasília, é importante, né? Às vezes os jovens podem pensar, essa gente aí que inaugurou. Não foi essa gente que inaugurou isso, não. Essa gente potencializa isso. Muito, né? Abriu a porteira para esse bando de ensandecido fazer essa loucura, né? Mas não começou com ele. E a gente só vai segurar isso com política pública. Roberto, última consideração, a tua mensagem de esperança aí para os jovens, porque não vamos terminar esse programa só no retrato da realidade, que é dolorida hoje, né? Mensagem para os jovens, especialmente os estudantes de jornalismo. Mensagem para os estudantes de jornalismo: leiam jornal, leiam jornal, leiam jornal, leiam jornal e votem certo. Leiam livros e votem certo. Leiam jornal, leiam livros e votem certo. Leiam jornal, leiam livros e votem certo. Pelo amor de Deus, leiam jornal, leiam livros e votem certo. Beleza. Roberto, muito grata. Agradecemos muito aí a tua participação e esperamos que esse programa seja muito difundido aí entre estudantes, especialmente, entre esse povo que viveu a esperança e que renove essa esperança de que a gente tenha dias melhores, aí, porque a gente merece, né? Tá? Muito obrigado, grata. Vera.
Vida longa ao jornalismo.